qualquer profissão, erros acontecem, né? Todo mundo erra. Na serigrafia isso também acontece muito. Por mais experiência que você tenha, sempre vai acontecer algum erro. Aqui um exemplo de um erro que eu cometi. Aqui eu tinha que colocar essas palavras todas no feminino e eu coloquei ela no masculino, tá? Isso aqui é um tecido de microfibra. Usei aqui uma tinta Elastic, Hidrocril Elastic, da Gênesis, tá? E eu tinha que corrigir isso. Mas o cliente não aceitou, ele queria perfeito, eu tive que fazer novamente. Mas de qualquer maneira eu fiz o acerto nessa camisa. Aqui ela está já consertada, tá? Que eu fiz aqui? Aqui como eu falei, a tinta Hidrocril. Só que para fazer esse acerto, eu já usei uma tinta Plastisol. Eu fiz uma tela com um pequeno círculo cobrindo a letra O. E em cima da letra desse círculo preto que eu coloquei, eu estampei também de Plastisol, cobrindo ali o erro, tá? Não ficou 100%, o cliente não queria assim, eu fiz a outra, mas de qualquer maneira ele se propôs a vender essas camisas, tinha como vender, depois que eu fiz esse ajuste. Essa aqui não ficou muito perfeita, né? Mas as outras, depois que eu peguei a prática, foi tranquilo, tá? Então o cliente é importante, é uma das partes mais importantes que tem na empresa, e a gente tem que ter um bom relacionamento com o cliente, né? Aqui é um outro exemplo de uma camisa também que eu errei, tá? Isso aqui não era para ter a palavra ensino médio embaixo, era só a palavra Bonfim. E o cliente não aceitou que eu fizesse um remendo aqui, cobrindo essa parte aqui, com a mesma cor que foi feita a palavra Bonfim, e vou cobrir aqui em cima, tá? Para isso eu fiz uma tela que tem um retângulo, ok? E ela cobre perfeitamente aqui em cima. Perfeitamente não, um pouco maior, né? Fica um pouco maior do que o que tem que ser coberto, tá? E usando essa tinta na mesma cor, fica mais fácil de sumir com aquilo dali. Eu poderia colocar uma tinta branca, mas o branco da tinta nunca ia ser igual ao branco do tecido, ia ficar um remendo pior do que fazendo com a mesma cor, né? Enfim, o cliente aceitou, numa boa, fazer esse remendo. Para isso aqui não teve problema nenhum. Dá um pouquinho de trabalho, que você tem que vir com a tela de olho, olhando sem fazer nenhum encaixe, e acertar ela aqui na posição correta para cobrir o que você não quer, tá? Bem mais fácil do que aquela outra para fazer esse acerto. Manter a tela firme para ela não se mexer. Eu esqueci, não era para cobrir o desenho, tem que manter ele descoberto para você enxergar a posição que você vai colocar, tá? Como eu fiz essa cobertura, eu tenho que limpar ela. Aqui eu removo com uma esponja. Removo a tinta. Seca bem. Tá? E aí você vai de olho e acerta na posição, centralizando bem ali a parte que vai ser estampada. Certo? Então, ó, sem cobrir, posiciona e estampa. Pronto. Tá aí. Fica uma pequena sombra que só percebe dependendo do ângulo que você olha, da claridade, mas é coisa insignificante que quase não aparece. Então é isso aí, dá para você recuperar em alguns casos, não são todos. Em alguns casos você tem que analisar caso a caso para ver qual que você consegue fazer essa recuperação. Tá bom?